por último, vamos tratar das grandezas relacionadas ao comprimento e relacionadas ainda aos volumes, certo? Já falamos dos comprimentos e as conversões com uma dimensão, com duas, que já foi as áreas, e agora com o volume, que são quantas dimensões? 3 dimensões: comprimento, comprimento, altura e largura, certo? Essas três informações elas serão relacionadas. E você pegando o bizu da aula anterior sobre áreas, esse vai funcionar da mesma maneira. Vai ser as transformações em que agora o expoente é o número 3. E sendo o número 3, vai fazer o que com as conversões? Elevar ao cubo. Então, o quilômetro agora é quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo. E, como já foi falado, é muito difícil cair essas duas grandezas aqui. Então, ó, já fica com a mente assim, não importa esses negócios aqui, tchau. Aí você desenrola. Mas, enfim, como partindo do pressuposto que vocês dominaram perfeitamente a aula anterior sobre essas conversões, essa aqui vai ter o mesmo processo e o mesmo caminho. Nós sabemos que normalmente quando trata de uma grandeza só, de uma dimensão só, a multiplicação é por 10. Porém aqui agora são 3 dimensões. Sendo 3 dimensões, então eu tenho de elevar a minha conversão ao cubo. Então agora, para eu transformar de quilômetros para hectômetro, eu tenho de multiplicar por 3 ao cubo. E 3 ao cubo, 10 ao cubo. E 10 ao cubo, vocês sabem que é 1000. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Então, esse padrão vai continuar com as outras conversões, ok? Isso vai continuar sempre. E aí, temos alguns impasses. O primeiro, vai precisar disso tudo? Como já foi dito na aula anterior, de jeito nenhum. Você vai pensar nas grandezas que sempre utilizam. Provavelmente, em algumas questões, vai aparecer para você transformar metros para centímetros cúbicos direto, entendeu? Sem passar por decímetros cúbicos. Então essas relações você deve ter em mente, ok? Lembrando, ó, voltando aqui e pensando sobre metros e centímetros cúbicos. Se você for observar, entre metros e centímetros existe o decímetro. Então, você poderia fazer da seguinte forma, caso você não tenha o domínio total agora. Mas ó, você sabe que de metros cúbicos para decímetros cúbicos eu multiplico por 1000 ou 10 ao cubo, certo? E aí, de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, eu também vou multiplicar por 1000. Então você observa que para eu ir dos metros cúbicos para os centímetros cúbicos direto, eu devo multiplicar as conversões que eu levei para chegar lá. Ou seja, 1000 vezes 1000. E 1000 vezes 1000, se você já sabe de cor, é igual a 1 milhão, certo? Observe como o grau de conversão aumenta. Mas fique calmo, que nessa questão que vocês vão ver agora, vai ficar bem tranquilo, certo? Não se assustem e fiquem tranquilos. Enfim, ele quer transformar de quilômetros cúbicos para metros cúbicos. Vamos fazer de duas maneiras. E uma das maneiras você viu na aula passada, que é a seguinte, ó. Você vai saber na sua cabeça e no seu estudo que se nós formos relacionar uma dimensão só, vai ficar 1 quilômetro, ó, porque eu estou trazendo de quilômetro e metro, 1 quilômetro eu sei que é 1000 metros. Eu sei também que 1 quilômetro quadrado é igual a 1000 ao quadrado. Pronto. E por último, eu sei que 1 quilômetro cúbico vai ser 1000 elevado a quanto? 1000 elevado ao cubo. Se eu estou elevando o cubo essa parte aqui,
essa coluna, eu tenho de elevar ao cubo a segunda coluna. Então, direto, eu sei que 1 quilômetro cúbico vai ser igual a 1000 ao cubo. Quanto é 1000 ao cubo? Misericórdia, com tanto zero. Ó, vai ser 1000 vezes 1000. Então, vezes 1000 é mais 3 zeros. Vezes 1000, que é mais 3 zeros. Então, 1 quilômetro cúbico equivale a 1 bilhão de metros cúbicos. Essa é a nossa resposta. Porém, essa é o nosso padrão. Porém, aquele quer 2 quilômetros cúbicos. Então, 2 quilômetros cúbicos em metros cúbicos é quanto? Se 1 quilômetro cúbico é um bilhão, então 2 quilômetros cúbicos será o quê? 2 bilhões de metros cúbicos. Essa é a nossa resposta e essa é a bagunça que nós fazemos. Observe que eu não precisei voltar na tabela, mas porém, você poderia vir aqui e ver, ó, quilômetros está na primeira parte, na primeira coluna, e metros está só na quarta coluna, ó. Eu tive de passar quilômetros para hectômetros, multipliquei por 1000. Depois de hectômetros para decâmetro, multipliquei por 1000 de novo. E por último, de decâmetro até metros, eu tive de multiplicar por 1000 de novo. Então, ó, eu multipliquei o 1000 3 vezes, ou seja, 1000 ao cubo, que foi o que acabamos de fazer nesse slide atual, certo? Se você gostou e compreendeu esse raciocínio, fiquem bem, fiquem tranquilos, porque na escala vocês vão perceber que essas conversões elas vão passar quase que imperceptíveis, certo? Por conta de alguns bizus que fazem com que questões do Enem que envolva volume ou área em relação à escala vai ser bem tranquilo de ser realizado. Então, fiquem bem, mande esse curso pro seu amigo, fala assim, ó, ei, bora estudar junto, é nóis, e aí vai ficar tudo certo. Se você ficou com dúvida, bote nos comentários, certo? Lembrando que essa questão você também poderia fazer por regra de 3, ok? Pela tabela, por regra de 3, ou pelaquela taxa de conversão que nós fizemos no canto, certo? E assim descobre rapidamente. Mas, lembrando que é bom você ter essas observações, entre essas curiosidades em relação a essas conversões, porque vai ser importante, ok? E aí fica tudo ok. Até a próxima e tchau!